E aí galera do Me Salva, nessa aula a gente vai dar início ao nosso curso de transformadores. Então para começar a gente vai entender primeiro para que serve um transformador, qual é o objetivo dele. Então olha só, isso aqui que a gente vai falar. Imagina que a gente tem a nossa usina de geração de energia elétrica. Vamos dizer que lá na nossa usina a gente está gerando tensões que são da ordem de megavolts, ou seja, 10 na 6 volts. Agora, quando a gente está em casa e a gente vai botar alguma coisa na tomada, a gente sempre bota ligado no 220 ou no 110, dependendo do lugar que a gente está utilizando essa tomada aí. Mas agora olha só, se a gente está gerando lá na usina uma tensão de 10 na 6 volts, como é que a gente vai fazer para transformar essa tensão numa tensão de 110? Então, vai ser exatamente aqui no meio que vai estar o nosso transformador. Então, a gente vai entrar com uma tensão e sair com uma tensão diferente, nem sempre menor. A gente poderia fazer também o caminho inverso. Entrar com essa tensão baixa e sair com uma tensão alta. Como assim entrar com uma tensão baixa e sair com uma tensão alta? Pode parecer que a gente está gerando energia nesse processo, mas não. O que acontece? Acontece que a gente vai estar entrando aqui com uma certa potência. A gente vai sair desse lado com essa mesma potência. Então, esses dois P's aqui vão ser iguais. O que isso quer dizer? Lembra que P é igual a V vezes I. Então, se tu tem uma corrente, uma tensão pequena, tu vai ter uma corrente grande. Aqui tu tem uma tensão grande, tu vai ter uma corrente pequena. Então, esse aí é o nosso transformador, é para isso que ele serve. Então, qual é o princípio de funcionamento desses transformadores aí? Olha só, para entender isso, a gente vai responder duas perguntas. A primeira é essa aqui, ó. O que acontece com uma espira quando ela é percorrida por uma corrente? Então, se tu lembrar lá do eletromagnetismo, imagina que a gente tem aqui uma espira redonda que está sendo percorrida aí por uma corrente I. O que acontece? Se tu lembrar daquela regra da mão direita lá, vai acontecer que dentro dessa espira vai ser formado um campo magnético. E o sentido desse campo magnético vai depender daquela regra da mão direita. Então tu vai botar o dedão na direção da corrente, o campo magnético nesse caso então vai estar para baixo. Então aqui dentro dessa espira a gente vai ter um campo magnético sendo formado aí. Ok. Agora vamos ver a segunda pergunta. O que acontece com uma espira dentro de um campo magnético? Olha só, agora a gente vai imaginar que a gente tem aquela nossa mesma espira. Acho que agora ela vai estar aberta. E ao invés de ter uma corrente nessa espira, a gente vai ter agora um campo magnético externo, B. Só que esse B não vai ser constante, ele vai ser um B de T, ou seja, ele vai estar variando. O que tu lembra lá daquela lei de Lenz? Que uma variação num campo magnético gera uma diferença de potencial. Então, se tu tiver um campo magnético variável no tempo e tu ligar um voltímetro aqui, tu vai ter uma leitura nesse voltímetro que vai ser diferente de zero. Então, respondidas essas duas perguntas, a gente pode entender como é que funciona o nosso transformador. Olha só, em uma das nossas espiras, a gente vai colocar uma corrente, por exemplo. Essa espira vai gerar um campo magnético constante se essa corrente for constante. Mas vamos fazer que essa corrente é uma corrente variável no tempo. Tu pode imaginar uma corrente senoidal, é o mais simples. Se essa corrente é senoidal, então o campo que ela vai gerar aqui, ou o fluxo, vai ser também senoidal. Então vai ter um campo variável aqui dentro. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma outra espira e botar aqui. E daí vai acontecer, se a gente botar um voltímetro aqui, como esse campo em verde aqui está variando,
Então, a leitura nesse nosso voltímetro aqui vai ser diferente de zero. Então, vai ser esse o princípio de funcionamento dos transformadores. Olha só, se tu lembrar desse esquema, a gente vai estar injetando aqui uma tensão, que dividida pela resistência é uma corrente, e aqui vai estar saindo uma outra tensão. E essa dependência do valor de uma tensão para outra vai depender, na verdade, do número de espiras que tem aqui. Aqui eu representei só com uma espira, mas agora se eu pegar e botar várias espiras, uma do lado da outra aqui, e aqui eu botar um número maior de espiras, essa tensão vai ser maior que essa aqui. Se eu botar aqui um número menor de espiras, essa tensão vai ser menor. Então, basicamente, o nosso transformador funciona assim. Olha só. A gente vai ter um núcleo. Por que esse núcleo? Porque aquele campo magnético gerado pelas espiras lá, ele no ar, ele é muito fácil de se dispersar, ele não vai ficar concentrado. Aqui a gente vai ter um núcleo de ferro ou de algum outro material que seja bom condutor aí de campos magnéticos. O que a gente vai fazer? Em um lado desse núcleo, a gente vai botar um dos enrolamentos. Então a gente vai enrolar aqui assim. Do outro lado, a gente vai botar outro enrolamento. Esse enrolamento aqui a gente vai chamar de primário. E esse enrolamento a gente vai chamar de enrolamento secundário. Então, se nesse enrolamento primário a gente botar uma fonte de tensão, essa fonte vai gerar um campo magnético aqui dentro, que nem a gente viu, porque vai ter uma corrente circulando. Esse campo magnético vai se propagar por dentro do ferro, por isso que tem esse núcleo. Esse campo magnético não vai sair aqui pelo ar e se perder. Então, a maior parte desse campo vai vir para cá e vai entrar nesse conjunto aqui de espiras, ou nesse enrolamento secundário. Quando isso aqui acontecer, vai ocorrer uma tensão induzida aqui nesse nosso enrolamento secundário. Então, tu vai medir aqui uma tensão V2. Então, esse é o princípio de funcionamento dos nossos transformadores. O que tu tem que saber, as variáveis que a gente vai estar usando, então, a gente vai ter N1 e N2, vão ser o número de espiras do primário e do secundário. A gente vai ter V1 e V2, que é a tensão no primário e no secundário, I1 e I2, que são as correntes no primário e no secundário também. O que é bem interessante, até agora, nos nossos circuitos elétricos, a gente nunca tinha visto um circuito com isolamento galvânico. O que significa isso? Sempre nos nossos circuitos a gente tinha um caminho fechado para a corrente por condutores elétricos. Agora não, ó. Agora a gente vai estar transformando essa energia elétrica em energia magnética, que por vez vai se transformar novamente em energia elétrica. Então a gente tem um isolamento. A gente tem dois circuitos separados, unidos por um circuito magnético aqui no meio. Então, essa aula aí foi a introdução aos transformadores. Nas próximas aulas a gente vai se aprofundar aí no equacionamento dessas tensões e a gente vai começar a trabalhar aí com o transformador ideal. Era isso aí então, e até lá!